Voltamos aqui com a Guardiã da Notícia, o download da notícia, segunda edição, contando aí com a participação de Vinícius de Brasília, agora falando sobre mais uma novidade e uma história do Supremo Tribunal Federal, que condenou Eduardo Bolsonaro, é condenado pelo STF por coação ao trama golpista. Vini, conta aí pra gente mais Fala, essa Rico. novidade. Alexandre de Tô te Moraes falando, novamente Brasília não atuando, para. o nosso advogado, que sua esposa recebeu 129 milhões na história do Vorcaro, também envolvido no Vorcaro até a tampa, condenando Eduardo Bolsonaro pela coação em trama golpista. O que você acha disso? Então, é lamentável, né? Eduardo Bolsonaro agora tem uma condenação de 4 anos e 12 meses de prisão por coação sobre a trama golpista. É o famoso inquérito do fim do mundo, inquérito esse que foi aberto lá no dia 8/1 pelo próprio Alexandre de Moraes, e que enquadra todo mundo, né? Todo mundo que é desafeto ao Supremo Tribunal Federal cai nesse inquérito. Chegou até a ameaçar colocar a mídia, jornalistas. Então, até eventualmente qualquer fala nossa aqui pode estar sendo vista por isso, algo complexo, né? Eduardo Bolsonaro, ele foi cassado e agora foi condenado, porque todos, por unanimidade, até os ministros colocados pelo próprio Jair Bolsonaro, à época presidente, votaram para a condenação de Eduardo Bolsonaro. Então isso demonstra também uma postura do Supremo, que algumas pessoas têm a crença, né, que esse ministro foi indicado pelo presidente Bolsonaro, ele jamais vai contra o presidente Bolsonaro. Bom, a resposta está aí. Eduardo Bolsonaro está condenado a 4 anos e 2 meses de prisão, em regime semiaberto, né? Está cassado. Obviamente, ele não está no território brasileiro, ele está nos Estados Unidos. Acredito que esta condenação vai servir para ele como uma base para ele ter lá o então pedido de asilo político que ele já vem colocando, com base inclusive do próprio julgamento da então deputada federal, ex-deputada federal, né, Carla Zambelli, que ela também foi cassada e foi presa na Itália. Então isso acaba dando mais subsídio neste momento eleitoral por essa perseguição então conclamada pelo Supremo Tribunal Federal. Lembrando, né, Henrico, muito se fala em Brasília sobre essa tentativa de golpe, porque foi um golpe promovido por aposentados, por velhas que quebraram móveis e tal. Claro que as pessoas quebraram têm que ser responsabilizadas, mas muitos fazem uma comparação que no ano de 2004 o MST fez a mesma coisa, invadiu o Congresso, quebrou um monte de coisa e lá não foi golpe. Então, assim, 2 pesos e 2 medidas na faixa de tempo e espaço. É esse o medo dessa insegurança jurídica que vem chegando no nosso país, se é perseguição, se não é, como fica essa linha de limite dos poderes, diversas autoridades envolvidas em escândalos assim horrorosos, asquerosos de corrupção, a instrumentalização da corrupção, que antigamente existia a expressão rouba mais faz, mas agora nem precisa mais fazer, só rouba mesmo. Então assim, vergonhoso, caótico, num país que tem uma carga tributária tão alta como o Brasil, que tem funcionários públicos com salários acima do teto. Chegou a ser divulgado recentemente na imprensa que tribunais de contas, salvo engano, do estado do Rio de Janeiro, tinha funcionários lá, tinha, né, ministros do Tribunal de Contas do Rio, que ganhavam mais de 4 milhões de salário, pessoas do judiciário tendo salários aí de mais de 200 mil reais, falando que estava passando fome, estava quase numa situação deplorável, como foi a declaração de algumas juízas aí no julgamento dos penduricalhos. E assim, tendo que existir mecanismos para falar funcionário público, você não pode estar acima do teto. Aí criar uma regra para o funcionário público ter no máximo 30% acima do teto, ou seja, é um teto que não é teto, que tem 30% acima do teto. Então, quem paga essa conta? Somos nós, o povo brasileiro, o empresariado, aquele que não é servidor público. Não estou aqui fazendo juízo de valor para serviços públicos, até porque tem diversos servidores competentes que sequer chegam, coitados, beirando isso. O próprio professor mesmo do ensino aí, fundamental e médio tem um salário irrisório em relação a toda essa classe política, toda essa classe, né, jurídica envolvida. E é isso. É mais um reflexo aí que aquela convicção que o ministro indicado pelo Bolsonaro jamais iria contra o Bolsonaro
Tá aí a resposta. Eduardo Bolsonaro condenado a 4 anos e 2 meses de prisão semiaberta e com a perda do seu mandato, e acredito que com essa condenação, sequer o sonho dele de ser senador, ainda que pelos Estados Unidos, na cadeira de suplente, poderá ser composta, visto que ele já tem uma condenação do STF, né, nem em segunda instância, é da última instância possível, e por unanimidade, né, bem complicado, bem pesado. Então, aquela pretensão que o Eduardo tinha de ser um suplente a Senado no estado de São Paulo, ainda morando nos Estados Unidos, sequer vai conseguir fazer a inscrição de chapa, né? Então, bem complicado, isso já começa a demonstrar o cenário político aí dos próximos passos, né? Bom, eu vou voltar aqui um pouquinho, falar sobre idoneidade, porque Gilmar Mendes falou em idoneidade, eu vou ler para vocês aqui o que quer dizer idoneidade. Vou ler aqui rapidamente. Idoneidade moral refere-se à honra, ética e conduta social ilibada de uma pessoa e à garantia de que ela segue princípios de honestidade. Eu vou repetir porque eu vou repetir. Idoneidade moral refere-se à honra, ética, conduta social ilibada de uma pessoa e à garantia que ela segue princípios de honestidade. Então quer dizer o seguinte, gente, eu não vou aqui entrar na política, não vamos discutir política, vamos discutir justiça. Então é o seguinte, Gilmar Mendes votou a favor do Vorcaro porque o processo não tem idoneidade, ou seja, o idôneo é o Vorcaro, que é ladrão, que está destruindo o país, que roubou bilhões, que fez todo esse monte de corrupção, então ele é idôneo. Agora, voltando aqui, Eduardo Bolsonaro, né? Que está aí defendendo o seu pai, buscando os seus direitos, né? Num suposto golpe que não houve golpe, entendeu? Mas não estou aqui para defender ninguém, vamos nos ater a esta condenação. Aí, unânime, eu não estou aqui para falar sobre quem indicou quem, porque o posto de ministro não é para julgar a favor de quem o indicou ou não. Ele está lá para julgar pela justiça, pelos direitos, coisa que no Brasil hoje só está virando lenda. Justiça, direito, valores, está virando lenda neste país. Então a gente fica aqui surpreso, cada dia mais entristecido com o caminho que está tomando esse país, onde os interesses próprios estão acima dos direitos e deveres, onde os direitos são subjugados pelos interesses próprios de quem julga, e esse que julga também não é idôneo, ou seja, ele fala em idoneidade de um criminoso contra um processo justo em favor do nosso país. A coisa está tomando um rumo que a gente fica aqui triste, mas vamos continuar defendendo, vamos continuar denunciando no dia a dia e levando para você tudo que acontece nesse país.